Deixa eu fazer uma pergunta bem direta. Quando aparece um caso envolvendo peixe, o que realmente trava você? É a falta de capacidade ou é não ter um caminho clínico claro para seguir? A maioria dos veterinários não evita esses casos por incompetência, evita porque não tem um protocolo claro. E deixa eu te falar uma coisa importante, isso acontece muito mais do que você possa imaginar com a maioria dos veterinários. A graduação ela praticamente ignora a saúde dos peixes. Você aprende profundamente sobre gatos, cães, grandes animais, mas quando o assunto é peixe, quase sempre é superficial. Só que, enquanto a faculdade ela ignora, o mercado não. A piscicultura ela evolui no Brasil e no mundo. A aquariofilia ela se profissionaliza. E a demanda por atendimento especializado, ele vem acompanhando esse movimento. Toda vez que você não se sente preparado, outro profissional pode estar construindo a autoridade que poderia ser sua. E eu sei exatamente como é isso, porque eu já tive nesse lugar. Meu nome é Pedro Cardoso, sou médico veterinário, pesquisador na área de saúde de animais aquáticos, com mestrado, doutorado e pós-doutorado pela USP. Mas nem sempre eu tive essa segurança que hoje eu tenho. Eu também já me senti perdido quando eu pegava casos envolvendo peixes. E foi exatamente esse desconforto profissional que mudou totalmente o rumo da minha carreira. Se você ficar comigo aqui até o final desse vídeo, eu vou te mostrar como organizar seu raciocínio clínico e conduzir os casos de peixe com critério, estrutura e base científica. Mesmo que você ainda não se sinta preparado, existe um espaço profissional aberto na sua frente e talvez você ainda não tenha percebido o impacto que ocupar esse espaço pode gerar na sua carreira. Minha paixão pelos animais começou bastante cedo, lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Era uma região com poucos recursos, poucos veterinários e muitos animais sem qualquer tipo de assistência veterinária. Quando eu me formei em medicina veterinária, como a maioria dos colegas, eu comecei atendendo cães e gatos. Era o caminho natural para aquele momento. Mas toda vez que surgia um caso envolvendo peixes, eu acabava travando. Não por falta de vontade, não porque eu não queria ajudar, mas por falta de estrutura técnica. E eu sei que talvez você já tenha passado por isso, porque na faculdade praticamente não se fala sobre doenças de peixes. Então, quando aparecia um caso, eu precisava correr atrás sozinho. Eu traduzia artigos internacionais, estudava na madrugada e tentava aplicar os protocolos que muitas vezes nem eram adaptados para a nossa realidade aqui no Brasil. Eu me lembro de um caso específico que me marcou profundamente no início da minha carreira. O criador ele me trouxe um peixe para examinar em um estado bem crítico. Eu estudei, pesquisei, fiz de tudo que estava no meu alcance, mas eu não consegui salvar o animal. Parecia que eu estava correndo atrás, reagindo àquela situação e não na frente, conduzindo como realmente deveria ser. Depois desse caso, eu percebi que dedicação não substitui estrutura, boa intenção não substitui protocolo, improviso na medicina custa muito caro. Ou eu organizava um método, um caminho claro, ou eu ia continuar improvisando, reagindo a casos sem direção. Então eu me mergulhei de cabeça no estudo de doenças de animais aquáticos, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado na área, publiquei mais de 35 artigos científicos e me tornei responsável técnico de estabelecimentos credenciados pelo MAPA para importação e exportação de peixes. Eu lecionei disciplinas na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, no curso de pós-graduação em Medicina Veterinária Preventiva, mas o que realmente mudou a minha prática não foram os títulos, foi transformar aquela insegurança em um protocolo claro. E foi aí que a minha carreira ela começou a mudar. Hoje eu sei que existem muitos veterinários talentosos que só precisam de um direcionamento. E foi por isso que eu decidi organizar tudo em uma estrutura clara de atendimento, para que você não leve 16 anos para estruturar sozinho o que hoje já está organizado. Enquanto a maioria dos veterinários continuam competindo só no mercado de cães e gatos, onde a competição é por preço, plantão e volume, onde o diferencial está cada vez mais difícil, existe um nicho que cresce em silêncio, longe dos holofotes, mas com uma demanda real e urgente, que é o mercado de peixes. Hoje, o Brasil está entre os maiores produtores de peixes do mundo e movimenta bilhões de reais todos os anos, considerando piscicultura de corte, ornamental e aquariofilia. Agora pensa comigo, se o mercado ele cresce, se o volume financeiro cresce e com o volume a exigência sanitária cresce, a demanda por profissionais qualificados necessariamente vai crescer junto. E aqui está o ponto mais importante. O número de veterinários realmente preparados
não acompanha esse crescimento. Isso não é uma promessa, é simplesmente matemática de mercado. A formação tradicional simplesmente não entrega esse preparo e isso cria um cenário muito claro. Quem domina essa área acaba se diferenciando, não compete por preço e acaba virando uma referência. Onde muitos veem dificuldade, eu vejo como uma grande oportunidade. Enquanto muitos evitam atender peixes por insegurança, você pode ser o profissional que simplesmente resolve. Deixa eu te dizer uma coisa, os criadores e os proprietários de peixes, eles estão dispostos a pagar e pagar bem ao profissional que realmente entende o que está fazendo. Porque quando tem mortalidade e prejuízo, o impacto financeiro ele é real. E quem resolve problema real é valorizado. Agora imagina você atendendo essa demanda com total confiança, sendo indicado para clientes, aumentando seus ganhos e se destacando como uma referência de um mercado que só cresce. A pergunta é, você quer continuar disputando espaço onde todo mundo já está ou quer se posicionar onde quase ninguém atua com excelência? Existe um momento estratégico na nossa profissão acontecendo agora e quem se posicionar vai se tornar referência. Quem esperar vai ter que correr atrás depois. E agora que você entendeu o tamanho dessa oportunidade, deixa eu te apresentar o caminho que pode transformar a sua forma de atuar. Pensando em profissionais como você, que querem se especializar, crescer com consistência e oferecer um cuidado real para os animais aquáticos, eu reuni tudo que eu vivi, aprendi e testei ao longo desses últimos 16 anos e eu criei o curso que eu chamo de Protocolo Fish Vet Master. Não é só um curso, é um sistema de atendimento, né? É um passo a passo que vai te guiar desde o primeiro contato com o caso até a resolução com segurança e fundamentada. O Protocolo Fish Vet Master ele foi construído em cima de 4 decisões clínicas obrigatórias que todo atendimento com peixes exige, mas que quase ninguém organiza de forma sistemática, que é diagnosticar, tratar, prevenir e controlar. Porque atender peixe não é só medicar, é entender que o ambiente ele faz parte de todo o diagnóstico. É interpretar os sinais clínicos específicos, é saber quando intervir e quando corrigir o problema de manejo. Dentro dessa plataforma, o conteúdo está dividido em 7 principais módulos estratégicos que seguem exatamente essa lógica. Primeiro você aprende a base que ninguém te ensinou na faculdade, depois aprende a dominar o ambiente aquático, porque muitas doenças elas começam ali. Você aprende diagnóstico clínico, laboratorial com segurança e vão entrar nos protocolos terapêuticos que vão ser organizados por tipo de agente. Para fechar, você vai aprender sobre prevenção e controle para reduzir mortalidade e recorrência de doença. Não é uma teoria solta, não é vídeo isolado no YouTube, não é PDF perdido em grupo de WhatsApp, é uma lógica clínica aplicada do início até o final, com critério e segurança no atendimento. Com o protocolo validado na mão, você deixa de só reagir aos casos e passa a conduzir o atendimento. Você sabe por onde começar a investigação, sabe quais parâmetros avaliar, que exame solicitar, qual conduta estabelecer e, principalmente, sabe explicar com segurança para o cliente o que está acontecendo. Isso muda completamente a forma como você é percebido. E o mais importante, eu já apliquei esse protocolo em centenas de casos reais em contexto de criação, importação, quarentena e atendimento clínico individual. E em todos esses contextos, a lógica foi sempre a mesma. Organizar o ambiente, identificar o agente, estruturar a conduta e monitorar a resposta. Quando você repete o processo, você vai reduzir o erro. E quando você reduz o erro, você vai aumentar a previsibilidade. E previsibilidade é o que diferencia um profissional comum de um profissional referência. E agora esse protocolo está organizado para que você possa aplicar desde o seu primeiro atendimento. Muitos veterinários eles não atendem peixes por não ter capacidade, mas por medo de errar, por não terem segurança. Criam a crença de que atender peixe é complexo demais, que precisa de estrutura gigante, é só para grandes criadores, que acaba não compensando. Mas a verdade é mais simples, né? A complexidade da saúde dos peixes não está nas doenças, está na desorganização do raciocínio. Quando você organiza parâmetros ambientais, histórico sanitário, sinais clínicos, exames complementares, a tomada de decisão deixa de ser emocional e passa a ser técnica. E técnica gera segurança. Sem uma lógica clínica clara, a complexidade sem organização, ela vira medo. E a organização transforma a complexidade em tomada de decisão. Você para de tentar e ser refém da dúvida e começa a decidir com critério. Sobre dinheiro.
Quem atua com segurança nesse nicho e resolve problema real é valorizado. E nessa área, ainda são poucos os profissionais que atuam com domínio real. E tem mais, você não precisa mudar sua carreira e virar um especialista exclusivo em peixes. Você pode simplesmente atuar a sua área de atuação. Adicionar esse diferencial ao seu portfólio, isso já vai mudar como o mercado ele te enxerga. E no final, a diferença entre quem evita peixes e quem se torna referência não é talento, não é sorte, é ter um caminho clínico estruturado. E é exatamente isso que você vai ter acesso. Agora eu preciso ser muito transparente com você. Se você decidisse construir isso sozinho, o custo maior não seria nem financeiro, seria tempo, erros e a insegurança repetida caso após caso. Anos tentando organizar toda a informação dispersa em algo que é aplicável. O que está organizado aqui no FishVet Master é exatamente o que eu gostaria de ter tido lá no início da minha carreira. Se eu fosse vender esse conhecimento em formato presencial, com acompanhamento individual, esse tipo de formação ele teria um investimento muito mais elevado. E ainda assim seria justo, porque o que está aqui não é informação, é posicionamento profissional. Não é só conteúdo, é raciocínio clínico, diferenciação real no mercado. Mas eu não quero que o investimento ele seja uma barreira para você começar. A pergunta não é se vale a pena entrar. A pergunta é quanto vai continuar custando eu evitar esse diferencial, deixando de lado essas oportunidades. Por isso, o protocolo FishVet Master está disponível hoje em uma condição especial. O preço exato e as condições elas estão aqui embaixo na página. Mas, antes de ir lá olhar, eu quero que você reflita comigo. Sério, em muitos cenários e contextos de um atendimento, uma única consulta bem conduzida, ela pode compensar fácil esse investimento inicial. Mas o diferencial que você constrói, ele vai ficar para a sua carreira inteira. Então a decisão que você toma hoje, ela pode definir como você vai ser percebido profissionalmente nos últimos meses ou anos. O retorno, ele não é pontual, ele é acumulativo. E deixa eu te explicar uma coisa bem importante, né? O protocolo FishVet Master, ele não foi criado só para você assistir às aulas. Ele foi criado para você aplicar com segurança. Por isso, além dos módulos principais, você também vai receber materiais de apoios práticos, checklists clínicos estruturados, guias organizados por tipos de agente, materiais pensados para apoiar a sua tomada de decisão no momento do atendimento. Porque na hora do caso, o que faz a diferença não é ter informação espalhada, é ter organização de raciocínio. Esses materiais, eles encurtam esse caminho. Você consulta o material antes do atendimento, estrutura sua condição e executa com critério. Além disso, você também terá acesso a um grupo exclusivo de alunos, onde serão compartilhados atualizações relevantes e orientações estratégicas. Sempre que houver atualização de conteúdo, ajuste de protocolo ou novas orientações relevantes, você será informado por lá. Em muitos momentos estratégicos, eu vou abrir para discussões aprofundadas sobre temas, técnicas e dúvidas relevantes. Mas o mais importante aqui é, você não estará sozinho, você estará dentro de um ambiente técnico e organizado. Profissionais que crescem com consistência estão inseridos em um ambiente de atualização contínua. E o protocolo ele evolui e você vai evoluir junto com ele. Agora deixa eu reduzir completamente o risco dessa decisão. Eu sei que toda decisão de investimento profissional gera uma dúvida legítima, né? E se não for para mim? Por isso, o protocolo FishVet Master tem uma garantia incondicional de 15 dias. Você entra na plataforma, explora os módulos, analisa os materiais, entende a estrutura do protocolo e, se dentro desse período você perceber que isso não faz sentido para você, basta solicitar o cancelamento. Você vai receber 100% do valor de volta, sem justificativa, sem constrangimento e sem burocracia. Durante esses 15 dias, a decisão ela é totalmente sua. Eu sei o valor do que está aqui dentro e eu sei o impacto que isso pode gerar na sua prática clínica. E se você decidir não continuar, tudo bem. Mas, se decidir continuar, você já começa conduzindo seus atendimentos de forma diferente. Deixa eu organizar tudo para você. Você tem duas possibilidades, né? Você pode continuar evitando esses casos de peixes por insegurança, continuar deixando essas oportunidades passarem e continuar competindo só onde todo mundo já está, ou você pode assumir uma nova posição.
Com o protocolo FishVet Master, você passa a conduzir os seus casos com método, critério e segurança. Você deixa de reagir aos casos e passa a conduzi-los com critério e começa a ser percebido como um profissional que realmente resolve. Não é sobre virar especialista exclusivo, é sobre ampliar a sua atuação com segurança, sobre não perder mais oportunidades, falta de clareza, e é sobre posicionamento profissional. E lembre, você tem 15 dias de garantia. O risco não é seu. Você pode entrar, analisar com calma, entender a estrutura e decidir com tranquilidade. Mas uma coisa é certa, daqui a um ano você pode estar exatamente no mesmo lugar, com os mesmos resultados e ainda recusando esses casos, ou você pode estar atuando em outro nível de segurança, sendo indicado como uma referência. O botão está aqui embaixo, as condições elas estão na página. Enquanto essa condição especial estiver disponível, você pode garantir a sua entrada. Profissionais comuns, eles reagem. Profissionais referência, eles conduzem. Se faz sentido para você assumir essa nova posição, o próximo passo está aqui embaixo. É só clicar e começar agora mesmo.